Eu tenho a sensação que às vezes as decisões atrasam-se tanto, arrastam-se tanto, têm tantos momentos contraditórios, que eu dá-me a sensação que às vezes o relógio do Estado não é o mesmo das pessoas fora do Estado. Claro. DST Group apresenta um podcast de Pedro Labrunhosa. É preciso ter calma. Muito bem-vindos ao É Preciso Ter Calma, um podcast com o apoio da DST Group. Hoje, aliás, nos estúdios da DST, aqui em Braga. Bem-vindo, Paulo Portas. Um prazer imenso ter-te aqui. Obrigado, Pedro. Comigo hoje. Claro, tu és um veterano jornalista também, e portanto o meu papel é muito ingrato, porque te vou estar aqui a tentar instigar algumas respostas, sendo que tu vais dirigir esta conversa certamente como melhor entender. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é sobre o Independente. O Independente é um jornal fortíssimo e que marca muito a nossa geração e que se impõe no panorama mediático ou político com uma marca forte. Aliás, no próprio design, no discurso, na comunicação, na alegria. E é um jornal que se assume de direita. Eu, curiosamente, era lido por gente de esquerda, como é o meu caso. E tinha muito impacto em nós. Enfim, este nós não existe enquanto entidade, mas no meu ciclo de amigos o impacto era grande. E eu pergunto se esse tipo de jornalismo deixou sementes para aquilo que é hoje uma certa prevalência de uma direita que começa a ser mais também interessante do ponto de vista intelectual e cultural. Eu acho que o Independente marca uma fronteira no jornalismo português pós-25 de Abril. Contribuiu muito para equilibrar a balança, porque Portugal, pelas circunstâncias da Revolução e do PREC, era muito, não é politicamente correto, mas era revolucionariamente correto. E nós partimos do princípio que a liberdade, para quem a protegesse e a quisesse, implicava aceitar a diferença e, no caso do Independente, tentar fazer uma promoção de mérito, em certo sentido. Eu sempre convidei com o Miguel, umas vezes ele, outras vezes eu, pessoas interessantíssimas, porque escreviam bem, porque pensavam bem, porque liam bem, para escreverem no Independente, independentemente de serem mais à direita ou de serem mais à esquerda, ou de serem do extremo centro, ou de não serem coisa nenhuma. Depois, o Independente é um encontro entre duas pessoas, inicialmente, na Borrolse, entre o Miguel Referiste como e encontro eu. de duas almas gêmeas, não é? Duas almas gêmeas, Tu e o Miguel muito diferentes. Muito diferentes. Mas como assim muito diferentes? Muito diferentes no sentido... o Miguel era um extraordinário colunista do Expresso e estava um bocadinho cansado da correção do Expresso, ou dos limites que a correção Aí sim, politicamente contém. correto. Muito. O Expresso foi sempre a fronteira de uma certa forma de olhar para o regime. Bom, e encontrou-se comigo, nós estávamos à procura de livros diferentes, mas ambos gostávamos do livro que o outro estava à procura. Eu tinha acompanhado o lançamento do semanário, mas estava um bocadinho cansado de se ter transformado no suplemento da Olá e não Olá no suplemento do semanário. E o Independente nasce de duas perguntas. Já estás cansado do Expresso, já estás cansado do semanário, e daí, se a gente tentasse fazer era improvável que acontecesse. Tivemos muita sorte na escolha. É muito importante no mundo ter bons capitalistas. E à escala de um projeto editorial, nós encontramos um grupo de investidores absolutamente extraordinário. Paulo, o que é que é um bom capitalista? É uma pessoa... Nessa acessão. É uma pessoa que contribui para a riqueza, que tem a noção... Também espiritual, então. Seja ela seja qual for a forma de riqueza, que tem a noção que as coisas se fazem em equipa e que cada um deve fazer o seu munus e não se meter na vida do outro. Eu não tenho uma única razão de queixa, do ponto de vista da liberdade editorial,
daquele grupo de senhores. Quem é que eram? Então, o grande dinamizador disso foi o Luís Nobre Guedes, estava o José Filipe Nobre Guedes, estava o Carlos Barbosa, estavam os Finos, estava o Joaquim Silveira e havia mais um, e estava o Miguel Paes do Amaral. Certo. Não tenho nenhuma queixa, razão de queixa. Portanto, o meu contrato com eles era: a partir de um certo momento o Independente vai dar lucro e vocês vão ter dividendos. Em contrapartida, vocês não se metem nas questões editoriais. O Independente chegou a vender 130 mil exemplares. Quando eu saí, eu tinha a mania de que ia superar o Expresso. E quando eu saí, nós estávamos para aí em 140 mil e o Expresso em 145 mil. Uau. Olhando para os números de hoje, que têm muito a ver com a transformação das leituras e do caminho para o digital, faz muita impressão. E, portanto, ainda houve dividendos? Em muitos dividendos. Claro. O Independente deu imenso dinheiro. Mas depois, só um ponto final. O Independente era um grande equilíbrio entre o Caderno 1 e o Caderno 3. E culturalmente nunca foi sectário. Sempre foi divertido, aberto, heterodoxo. Isso explica a recepção que teve junto dos públicos. Foi completamente abrangente, não é? Eu acho que foi abrir uma cortina de luz. Sim. Pronto. O jornalismo português era um bocadinho chato nessa altura. Um bocado cinzento. Claro que o papel também de Jorge Colombo também muito grande. O Jorge Colombo fez, como mais tarde faria o Jorge Silva, os modelos gráficos. Certo. Eu gosto muito dele, ele está na América, mas ele é um designer e um gráfico absolutamente brilhante. Pois eu quis recordá-lo aqui porque o seu dono também, não é? Isso mesmo. Mas eu gostava de grande parte do que era o Independente era desenho. Pois é. Era imagem. Nós dizíamos, para confundir os leitores, dizíamos uma coisa que foi verdade do primeiro dia ao fim. Nós valorizamos politicamente a e somos vanguardistas esteticamente. E era este, disse agora, mix. Explica bem o que foi o Independente, é verdade. Tornava tentador, tornava atrativo para pessoas muito diferentes umas das outras, mas sempre com uma coisa que eu recordo fantasticamente, como se diria em Espanha, assinaturas de primeiro grau. Ou seja, pessoas que escreviam maravilhosamente. Deixa-me dizer-te a esse propósito. O Miguel era conhecido por escrever textos mais de índole cultural. Sim. Tu mais de caráter político. Sim. Como é que tu escrevias tantos textos e quais eram as fontes? Eu tinha os meus textos de opinião. O resto era dirigir jornalisticamente o jornal. Não, claro. Em termos políticos, de economia, de sociedade, etc. Mas eu sempre fui workaholic, Pedro. Hoje em dia sou mais adepto da frase: é preciso ter calma. Se não tiveres calma, não reparas nos detalhes. E é nos detalhes que muitas vezes está o coração da vida. Claro. Deus e o diabo estão nos detalhes. Deus ou o diabo. A frase, não se sabe se o Frank Lloyd Wright disse que era Deus está nos detalhes. Eu acho que está. Provavelmente estão os dois. E o diabo está nos detalhes. Esse não sei porque não conheço. mas é verdade. O detalhe é mesmo o que te faz pôr uma vírgula, certo, e parar. Absolutamente de acordo. E o detalhe pode ser uma fotografia, uma pintura, um panorama, uma paisagem, uma pessoa. Sim. Pode ser tudo. Desse ponto era de vista. também um projeto artístico nesse aspecto. Era absolutamente. Deixa-me. Eu acho que foi das coisas esteticamente mais bonitas. Só aquela ideia. Eu hoje, quando olho para isso, rio um bocadinho. Houve outra pessoa importante no acompanhamento da Fundação do Independente, que era um bocadinho mais experiente do que nós, que foi João Amaral, e que nos acompanhava muito em termos editoriais. Eu estava a ver a mera ideia de que os colunistas tinham a cabeça partida a meio, que as fotografias eram de meia cabeça, mas não era meia cabeça na horizontal, era meia cabeça na vertical, sim. não é? Isso, foram momentos muito... Deixa-me só perguntar-te ainda, só para terminarmos o Independente. O Independente, a dada altura, apesar de ser um jornal de direita, digamos que não poupou o então Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, o professor Cavaco Silva. Eu pergunto se haveria aí uma certa animosidade apenas política
ou um sentimento de usurpação de classe, se quiseres? Isso foi uma tese que a certa altura foi difundida. Mas não tem fundamento. Genericamente, não. É possível que houvesse alguns detalhes que não eram propriamente brilhantes e que apontassem para aí. Mas as maiorias absolutas precisam sempre de um lugar de respiração. E o independente era o lugar de respiração daquela maioria absoluta, que durou muitos anos, foi bem sucedida e deixou, curiosamente, coisa que a gente não sublinha suficientemente, deixou obra na cultura. Sim, com certeza. Por isso eu te fiz a primeira pergunta, porque não interessa. Houve muita controvérsia à época, mas hoje não há controvérsia sobre o CCB, por exemplo. Certo. Eu participei, aliás, nessa controvérsia. Mas o tempo deu razão a quem o fez. Okay? Portanto, eu acho que era um lugar de respiração. Depois, a certa altura, tornou-se uma adição. E isso... O que é que tu, já que o Independente era um lugar de respiro para uma maioria absoluta, o que é que tu achas que foi o lugar de respiro para a última maioria absoluta do governo PS? Eu acho uma coisa, vou dizer, para mim é uma coisa muito estranha. Foi o pior governo de António Costa. Quando eu acho que as pessoas recebem poder a mais, eu acho que ficam menos exigentes. Aconteceu também Mas menos exigentes com os seus colaboradores? Com quem nomeiam, consigo próprios. Com os seus colaboradores. É manifesto que foi o governo em que ele conseguiu menos gente de fora, com vida própria, com pensamento individualizado, excetuando dois casos. E foi muito um governo aparelhístico, orgânico. Curiosamente, foi no momento em que ele recebe a maioria absoluta, começa o declínio. Achas que é uma maldição, uma maioria absoluta nesse aspecto? Não, mas lembro-me que o primeiro governo do professor Cavaco foi de longe o melhor dos governos de Cavaco. Quando tu tens que fazer um esforço para mostrar a tua capacidade, empenhas-te mais. Claro. Deve ser isso. Mas não há um paradigma de uma certa imposição do aparelho partidário depois, quando transposto para o governo, de forma a cumprir isso que tu acabaste de dizer? Quer dizer... É possível. É um trade-off. Os aparelhos partidários fazem-te líder ou fazem-te chefe do governo e depois tu tens que, em contrapartida, ter em atenção o que o aparelho partidário te pede. Umas vezes cedes, muitas vezes não cedes. E isso, apesar de Mas isso não pode piorar... Vou-te dizer... digamos, em última análise, sim, no impacto... Pode sobretudo do ponto de vista da meritocracia. Quer dizer, eu acho que claro. Os governos precisam... Eu tive um grande choque, com toda a franqueza, quando eu só tinha trabalhado no setor privado, só tinha tido iniciativa no setor privado, e de repente, quando me tornei ministro da primeira vez, eu tive um confronto com a realidade e com a concepção de defesa. A concepção de tempo, de espaço, de margem de manobra, de possibilidade vigente nas administrações públicas, eu diria há que séculos, independentemente dos governos. Todos os países precisam de uma administração eficiente. Portanto, eu não sou pelo Estado mínimo ou qualquer coisa parecida. Mas o que a mim me impressiona é que às vezes não haja o mínimo de eficiência. Ou seja, eu tenho a sensação que às vezes as decisões atrasam-se tanto, arrastam-se tanto, têm tantos momentos contraditórios, que eu dá-me a sensação que às vezes o relógio do Estado não é o mesmo das pessoas fora do Estado. Claro. Isso é uma coisa particularmente difícil e eu diria aqui no Norte encanitante. Certo. Sim. Aqui no Norte as pessoas são muito despachadas e, portanto... Tu achas que uma certa ineficácia da máquina do Estado, uma certa atrito burocrático que há, a tomada de decisão, a complexidade, isso transposto para a justiça, não é ainda mais problemática? A percepção... É talvez a mais problemática. Pedro. Nós estamos... Esta seria... conversa é gravada... Hoje são... há uns dias dos 50 anos do 25 4 dias do 25 de Abril.
E eu vou dizer isto com muita pena. Pena não, que eu não acho um sentimento, mas com alguma melancolia. Faz-me a maior das impressões que na celebração dos 50 anos do 25 de Abril a gente só ouça falar em detenções para interrogatório, em escutas telefónicas, em denúncias anónimas, e que depois tudo isto possa naufragar em coisas mal instruídas, mal investigadas e num país pasmado perante as contradições do sistema judicial. Algumas delas são normais do sistema, mas outras eu fico muito impressionado, porque hoje em dia, independentemente agora de quem são as pessoas em causa, mas o que a gente vê é a magistratura judicial dar frequentemente lições de direito ao Ministério Público. Se elas estão certas ou erradas, eu não sei dizer, mas... Sim, mas tu achas mas que o faz Ministério muita impressão, Público... porque se tu pensares bem, denúncias anónimas eram coisas parecidas com os bufos do antes. Escutas telefónicas que se podem prolongar por anos e que se prestam a muitos equívocos, são coisas que podem acontecer devidamente autorizadas em Estados de Direito, mas que atentam aos direitos humanos. Mas que têm, no limite, uma mas, Paulo, configuração autoritária. A figura, certo. Tu achas que a figura... E detenções, e uma coisa que me faz muita impressão, porque a liberdade individual é uma coisa muito importante, e só em caso de risco efetivo de fuga é que pode e deve acontecer. Mas que um tribunal da relação, que é um tribunal superior, te venha dizer que há pessoas que são detidas para interrogatório com base em conjecturas e especulações. É um puxão de orelhas violento. Pedro, sim. A 4 dias do 25 de Abril, mas exatamente convinha por isso, pensar um bocadinho. Mas exatamente por isso que eu te pergunto, e mudaremos de assunto, que é esta questão que eu acho que os portugueses perguntam. O Presidente é escrutinado de X em X anos, o Governo é a mesma coisa, o Poder Autárquico da mesma forma, a figura... O sistema judicial, não. Exatamente. O sistema judicial, vamos lá ver. O que eu acho que é o problema que eu acho mais complicado é tentar perceber se tu consegues ter um escrutínio interno efetivo e relevante quando as instituições judiciais, por alguma razão, falham. Ou seja, tiram-se consequências do erro? Tiram-se consequência da falha? No caso do Ministério Público, não seria o único. Há capacidade de avaliação de porque é que se perdem tantos processos em julgamento. Tu não achas que o Ministério Público poderia tirar porque é que insistem em fazer investigações não baseadas na... Por exemplo, quando se trata de questões de criminalidade económica, não baseadas no rastro do dinheiro, mas apenas em escutas telefónicas, sabendo que as escutas telefónicas não são meio essencial de prova no sistema português. Portanto, este tipo de coisas, em princípio, tu deverias ter capacidade autocrítica e tirar consequências do falhanço. Isso acontece em todas as profissões e, portanto, eu não acho que se deva ser. Mas achas que a Procuradora poderia tirar daí ilações? Não, há uma coisa que eu já deixei de tentar perceber, com toda a franqueza. O seu papel? Não, eu gostava de saber o que é uma magistratura hierárquica. Porque uma magistratura hierárquica não é uma magistratura em que cada procurador faz o que entende. Como estas coisas em Portugal não se conseguem discutir abertamente, eu acho um pouco extraordinário que a única discussão que exista sobre o ou a próxima procuradora tem que ser de dentro do Ministério Público, não pode ser de fora. Claro. Eu peço desculpa, mas quer dizer, tem que ser competente. Aí talvez um dos mais e ganhar a sua fundamentais acordos de respeitabilidade regime e o seu prestígio para a próxima. Eu acho. Desculpa interromper-te, mas o acordo de regime sobre a justiça seria fundamental. Eu acho. É a questão que está mais. Não, quer dizer, não nos tem dado propriamente boas notícias, certo. Com toda a franqueza. Paulo, eu gostava de te perguntar, pensas geralmente que o que faz de nós, pessoas, enfim,
de esquerda ou de direita, são os alicerces, são muito o sistema de valores no qual nós fomos educados. Eu queria que a tua família aí... é muito plural. Exatamente, é muito plural, o que só abona em seu favor. Tem uma grande vantagem, é que nós só podíamos ser tolerantes desde o início uns com os outros. Claro, claro. Sabes que eu acho que na minha relação com o meu irmão Miguel e com a minha irmã Catarina, igual. Só para relembrar, o teu irmão Miguel, um político de grande dimensão, infelizmente precocemente falecido, membro do Bloco de Esquerda e, portanto, digamos, não direi nos antípodas da tua classificação política, mas certamente em casa terá havido muitas conversas desde cedo. Mas tu sabes, era o meu melhor amigo. Claro. E creio, sei. Eu era o melhor amigo dele. E tu sabes, eu acho que as duas razões pelas quais aquilo que as pessoas acham que era um enfrentamento natural nunca aconteceu assim. A primeira é que, felizmente, tanto o Miguel como eu tenho sentido de humor sobre mim próprio. E ele tinha sentido de humor sobre ele próprio. O que é que isso significa? Que nunca nos levávamos absolutamente a sério, nem achávamos que era, nem tínhamos o poder de julgar os outros ou apontar o dedo, nem queríamos, porque antes de tudo mais tínhamos sentido autocrítico sobre nós próprios. A existência de sentido de humor e sentido de autocrítica foi muito importante. O outro detalhe é que não passava pela cabeça do meu irmão Miguel, nem pela minha cabeça, que os nossos pais, que são pessoas muito diferentes, alguma vez ficassem tristes por algum comportamento que tivéssemos um com o outro. E, portanto, nós uma vez tivemos um debate na televisão. E era assim, mais ou menos, como ir ver o urso panda ao Jardim Zoológico. Como é que é possível estas duas almas agora terem um debate? E nós falámos antes e disse, Miguel, não, a gente não vai envergonhar os nossos pais. E, portanto, vamos lá consertar um bocadinho. E combinámos que, bem, eu ouço-te e não te interrompo. Coisa pouco frequente. Exato. Ele ouve-me e não me interrompe. Coisa pouco frequente. No fim, eu sou mais novo. Dou-te um presente, que é um livro que eu acho que tu devias ler. E pronto. Passamos esta provação. Isso não poderia funcionar para outros debates também? Poderia. Eu sempre gostei de debates, mas acho que a coisa agora está mentalmente muito abreviada. Exato. Ou seja, achas que os debates, o nível da linguagem no debate... O digital tem coisas magníficas, mas tem uma consequência em política. E eu acho que a inteligência artificial ainda vai ter mais. A narrativa? Que é, tu achas que podes explicar e resolver problemas complexos em 142 caracteres. Claro. Não podes. Pois, a ausência de... Há uma simplificação do que é complexo, mas quem é que acha que é possível resolver o problema do envelhecimento da sociedade portuguesa com 47 anos de idade média na nossa população em 142 caracteres? Ou como é que tu explicas as alterações climáticas com coisas simplistas? Portanto, tudo o que é complexo vira simplificado. E a segunda coisa que eu acho muito perigosa é que no mundo digital aplicado à política, tu estás muito perto das sociedades ocidentais e democráticas, e nesse sentido liberais, estás muito perto de muita gente perder o crivo que separa a verdade da mentira. Porque é de tal maneira manipulado, de tal maneira fabricado, que tu, a certa altura, perdes a noção de que estás a ser manipulado, de que estás a ser enganado, de que estão a pressionar os teus instintos, de que é o algoritmo a multiplicar a crispação, a violência, a dureza. Eu faço-te uma pergunta muito simples, cada um dará a sua resposta. Tu achas que o mundo de hoje tem mais concórdia ou mais discórdia do que o mundo há 20 anos? Não, claramente a resposta, mais discórdia. A resposta é essa, é mais discórdia. Mais discórdia. O algoritmo... A gente tem que ter cuidado onde é que isto nos leva, percebes? O algoritmo fornece-te sempre aquilo que tu já gostas, não é? E, portanto, as coisas vão-se Esse é o ponto. mais daquilo que tu já gostas. Portanto, nunca perceberás o que está do outro lado, porque nunca contactas com isso.
É claro que as redes sociais e o digital não são em si o inimigo, é apenas uma técnica, mas a ética. A ética que gera técnica. Como é que tu achas que nós podemos combater esse flagelo que faz da direita e da esquerda, o combate da direita e da esquerda, um combate de extremos? Um combate de extremos. Tu sabes que tocaste no ponto que eu considero mais importante. Eu acho que as democracias ocidentais são construções filosóficas, espirituais e políticas com muitas etapas. Uma delas, fundamental, a conciliação entre a fé e o conhecimento, entre a fé e a ciência. Certíssimo. E para isso é decisivo o respeito pela racionalidade. Tu tocaste num ponto. O trabalho do algoritmo em política é manipular os teus instintos. Não as tuas razões, os teus instintos. E isso significa que para muita gente, no Ocidente, eu chamo a atenção que este problema não existe no Oriente. No Ocidente, as pessoas crescentemente não querem ler, não querem ouvir, nem querem ver o que aconteceu, os factos e a sua explicação e o seu debate, só querem ver, ouvir e ler o que confirma o seu preconceito. No fim do dia, isto radicaliza, leva-te para os extremos, com base em simplificações, muitas vezes em fraudes em relação à verdade, e eu acho que pode não terminar bem, com toda a franqueza. A esse propósito, eu faço-te a seguinte pergunta. Naturalmente, aliás, o John Cleese teve nos anos 90 uma premonição em relação a isso. Ele dizia uma coisa muito curiosa, falava sobre a radicalização do discurso nessa altura, há 20 anos, em que dizia a esquerda nomeia os seus inimigos, a direita nomeia os seus inimigos, e curiosamente, inimigos comuns da esquerda e da direita eram os moderados. Sim, eu acho que se deve ser radicalmente moderado. Exatamente. Já há bocado porque disseste senão nós não centro. temos dique de contenção em relação aos extremos. Com certeza. E depois, porque os extremos são vanguardas, a maioria das pessoas tem que trabalhar, tem que estudar, tem a sua vida familiar, não passa horas sem fim a clicar insultos aos outros. Mas hoje em dia as instituições, os partidos estão muito dominados por essa epiderme. É um fascínio pelas redes sociais. Tem que se ganhar uma certa... E que é uma... Paulo, perdoa, que há também uma mimetização do fenómeno americano. Se o Trump ganhar as eleições, o que sucederá? Agora, a nossa conversa para o panorama internacional, que eu sei que é algo que te agrada muito também. Eu acho que o Presidente dos Estados... Quer dizer, eu sou... Nisso, se há uma coisa em que os conservadores têm razão, no sentido filosófico, é o respeito pelas instituições. Donald Trump é o exemplo absolutamente contrário do respeito pelas instituições. E quem tenha olhos para ver, cabeça para pensar e um certo respeito pela verdade, sabe que aquele homem incentivou o que aconteceu no dia 6 de janeiro. Depois de ter falhado em todos os tribunais, que são instituições, ele viu Ele perdeu, em primeiro lugar. Manifestação ele perdeu as eleições. Ele perde as eleições, constrói para ele próprio uma narrativa de que as teria ganho, perde em todos os tribunais e incentiva que uma turba de revolucionários, uma turba de vanguardistas, se cerquem o Capitólio, que é o edifício do Congresso americano, com violência, à beira de sequestrar o vice-presidente, a quem ele pediu para violar a Constituição, e ele disse uma coisa que eu não posso deixar de respeitar e admirar por muitos anos. Eu, entre Trump e a Constituição, escolho a Constituição. Mike Pence. Estava uma forca cá fora Hang Mike Pence. para lhe fazerem mal fisicamente. Sim. Que poderia ter efetivamente acontecido. Não, morreram polícias. Certo. Como é que é possível um presidente que se diz de direita preferir milícias a polícias? Foi o que aconteceu. Essa tua frase... E isto junta-se com uma coisa americana. Eu adoro os Estados Unidos em muitas coisas. Eu também. Mas, Pedro, esta coisa de que eu posso ter 13 anos
ir ali a uma loja ao lado, comprar uma pistola, e poder matar um vizinho, arma automática. mas depois não posso fumar na rua, Claro. que é politicamente incorreto. Há qualquer coisa aqui que me escapa na escala de valores. E o que aconteceu no dia de 6 de janeiro, eu só posso esperar. Isto não é um alerta para as democracias todas? É um alerta para as democracias todas, como é evidente. Eu só posso esperar. E atenção, o problema é que o Partido Republicano, que é o partido de Lincoln, Sim. foi tomado de assalto por fanáticos. E o Partido Democrata, eu cheira-me que Biden é o último moderado. Porque depois vêm os wokes. É uma razão pela qual eu tenho simpatia por Biden. Não me parece que a questão da idade seja muito relevante. Nesta fase atendendo não pode ser. Atendendo, atendendo às forças. circunstâncias. Sim. Não, e não é só isso. Eles vão ter, se somares a idade dos dois no dia das eleições, eles terão qualquer coisa como 159 anos, digamos assim. Um deles vai ter que tomar decisões sobre a inteligência artificial. E, portanto, mas isso, o que eu acho, as coisas que me penalizam nos Estados Unidos são, por exemplo, esta guerra entre wokes e magas. Sim, a guerra cultural. Que impressão, vão para casa. Claro. Deixem um bocadinho de sossego às sociedades, não Paulo, queiram a tomar guerra, conta do espaço público. Essa guerra, estamos profundamente de acordo com se isso. Me permites, toma cuidado com a expressão guerras culturais. Então? Porque uma das coisas que a cultura tem do ponto de vista, para mim, mais extraordinário, eu admiro a beleza, a estética, o talento, a voz, a caneta, a pintura, o pincel, independentemente das opiniões políticas dos artistas e de quem faz. Com certeza. E, portanto, tentar que as pessoas com talento e com criação sejam catalogadas apenas pelas suas opiniões políticas é reduzir a cultura a muito pouco. É o oposto. Se quiser, não sei se é o. Mas é o maior inimigo da cultura. Pedro, A cultura assenta na liberdade. Na cultura gosto de heterodoxos. Portanto, Claro. E já agora, porque estamos a terminar o nosso tempo, infelizmente, Paulo, cultura é muita coisa, não é? Tudo que não cresce nas árvores é cultura. Isso. Mas eu gostava de te perguntar. Eu e mesmo para assim escolher. as árvores dão papel. Exato. E eu espero que o papel dos livros ou o papel dos jornais não morra. Eu também. Eu gosto de ler em papel. Em particular os livros. Eu também. Sou um bibliófilo. Eu gostava, e sei que tu também. Eu gostava de te perguntar. Eu pedi-te para escolheres um livro e um filme. Sim. Tu escolheste o livro Istambul. Istambul, porque é a cidade dos 3 nomes. É uma coisa extraordinária. Hoje, no mundo moderno, em que as famílias evoluem, pode ir mudando de nome. Agora, Istambul foi Bizâncio, foi Constantinopla e foi Istambul. Istambul lembra-me muito Lisboa, porque é uma cidade de colinas. É uma cidade onde se cruzam mares. Lisboa cruza um rio e um oceano. É uma cidade com um panorama deslumbrante como Lisboa é, como aliás o Porto é. Ou também Gaia, Sim. para onde se vê o Porto. Gaia. E eu tive a sorte de ter sempre a proximidade do mar quando abria a janela. E isso eu acho que me podia ter dado mais 10% de calma, mas talvez me tenha dado mais 10% de esperança de vida. Ver o mar Sim, certo. baixa a ansiedade e baixa as preocupações. Bom, mas Istambul é também uma cidade de cruzamento de culturas, não é? De cruzamento de culturas, quer dizer, é o fim do Império Romano, no sentido extenso. Essa data absolutamente essencial, 1453. Istambul é o epicentro do lado secular da Turquia. Deve-se muito a Ataturk. E, portanto, da separação entre a questão religiosa e a questão política, hoje menos nítida. E é esta cidade, eu gostei muito do livro, porque é uma cidade que se reinventa, que me faz lembrar a cidade onde eu vivo e vivi, que tem, e depois tem uma coisa extraordinária. Imagina que tu estás no Porto a olhar para Gaia, ou em Gaia a olhar para o Porto. A única diferença de Istambul
é que tu podes dizer, no outro lado é a Ásia. Ali começa aqui a é a Ásia. Europa, aqui é a Ásia. Aqui é a Europa, ali é a Ásia. É uma cidade muito desafio bonita. para ti, muito rápido. E o Sérgio Leone, Sim. gostava que me dissesses muito rapidamente porque é o Once Upon a Time in America. Depois tenho Porque uma pergunta para ti. Sérgio Leone sempre teve mais qualidade do que aquela que lhe atribuíam. O filme que eu escolhi... Tu achas que não a qualidade, Quem se chama? dirige? O grande... Quem dirige o bom, Clint mau e o Eastwood tem vilão. que ter qualidade, Claro, não é? Claro. claro. Não é um grande filme já, o bom, o mau e o vilão. Então não é. Mas quer dizer, havia uma coisa, um bocadinho cinema Preconceituosa, retórico não é? europeu que lhe chamava sim, Western sim. Spaghetti, Sim. e de repente ele faz, já no Ocaso da Vida, um filme que eu acho que na versão original dura horas e horas, chamado Era Uma Vez na América. E porquê é que eu o trouxe aqui? É uma homenagem a ti e à música. Porque a música, há várias brutal, coisas que nunca esquecerei no Once Upon a Time in America. Entre elas, Os Olhos Azuis de Elizabeth McGovern, se eu bem me lembro. Entre elas, a extraordinária música Sim, a de banda sonora Morricone. desse filme. Eu acho Morricone um gênio, Sim. mas um gênio planetário, um gênio viscontiano, um gênio mesmo. A paisagem sonora. Sabes muito não mais é? de música É uma do que eu. paisagem sonora, não é? É uma paisagem sonora. E a música do Once Upon a Time in America é deslumbrante. Eu a ti gostava de te perguntar, planos para o futuro. Há uma certa tradição, ou começou a haver uma tradição, de comentadores acabarem em Presidente da República. Existe alguma... Não faço ideia. Não faço ideia. É a resposta mais honesta que eu te posso dar. Mas todas as tradições têm exceções. Em qualquer caso, não faço ideia. Paulo, muito obrigado por teres aceito. Eu é que agradeço. Gostei imenso de cá vir. Muito pela tua, importante. deu pela Eu tua, acho para a gente. Deu pela tua. Muito obrigado. Obrigado pelo que nos tens dado. Obrigado. Tenho medo de contar o que acabo de assistir. Um homem a trabalhar e mais de 20 a dirigir. Por decreto tudo certo, diz a lei que assim se faz. Até que o homem se fartou e berrou: todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Via geração currículo, 10 estágios no Japão, 5 cursos, doutorados, recibos verdes e pão. Tudo às cegas e os colegas, enterrados no sofá, voltam para a casa dos pais que fartos berram. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Isto tudo é um incapaz. Todos lá para trás. Se eu dissesse tudo o que vai no meu país, ai, se eu conseguisse matar o mal pela raiz. Se tu viesses também beber desta euforia, os dois somos multidão e toda a gente gritaria: todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Fiquem de saber que tão curto ainda acabem presidentes, e à sua volta sábios disfarçados de inocente. De prato no retrato, como a muita gente apraz, até que alguém se irritou e berrou: todos lá para trás. Todos lá para trás. Queremos pão, queremos paz. Todos lá para trás. Que país tão engraçado a comprar o que não quer. Submarinos estragados, autoestradas de aluguer. Tanto crédito inédito, descava capataz, até que lá de lá do fundo gritou: todos lá para trás. Todos lá para trás.
todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Venham ver como se faz. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Todos lá para trás. Todos lá para trás.